Estamos em Vila Moura, terra de grandes tradições desportivas, sobretudo em modalidades diretamente ligadas ao turismo no Algarve, e neste caso foi na Academia de Ténis e de Pádel de Vila Moura que se realizou a 6ª edição do Vila Moura International Under 14 Magnésio Hockey. Trata-se de um torneio internacional de ténis juvenil, destinado ao escalão etário de menores de 14 anos. Foi organizado pelo 6º ano consecutivo pela Premier Sports, em colaboração com a Federação Portuguesa de Ténis. Uma das vantagens do torneio realizar-se nesta academia, para além do bom tempo que normalmente se faz sentir, é poder disponibilizar 8 campos para competição, permitindo o rápido desenrolar do programa sem grandes percalços. Este é um torneio de nível 3 do calendário da Tennis Europe, a Associação Europeia de Ténis, e já consegue captar jogadoras e jogadores bem classificados nos rankings europeus de sub-14. O torneio está com um bom nível para o nível, portanto é um nível 3, né? Portanto não é um nível, no nível 1, mas tem bom nível. Os rapazes, acima de tudo, o nível é sempre um bocadinho mais alto do que o nível relativo das raparigas. No entanto, a última vez que cá estive foi há cerca de 3, 4 anos, e relativamente a essa altura o torneio está com um nível mais alto. O nível está muito bom, tanto de meninos como de meninas. Temos miúdos de toda a Europa e alguns fora da Europa a jogarem a um nível muito bom. Os nossos jogadores, isto é uma excelente experiência para eles. Portanto, nós tivemos aqui do clube, 4 meninos a participar no torneio, que deram alguma réplica, mas é claro, é um bocado difícil porque os níveis lá fora, os níveis de treino e tudo mais, é muito mais horas. Eles passam muito mais horas no campo do que os nossos. Nós, a este nível, até aos sub-16, estamos com um nível mais do que suficiente para combater com os melhores internacionais. Depois, mais tarde, começam alguns problemas a aparecer devido ao sistema escolar que temos e às condições de treino. Agora, nestes escalões de 14, 16, o nosso ténis, felizmente, está melhor que nunca e ao nível dos melhores internacionais. E os resultados acabaram por comprovar esta teoria de que nos escalões juvenis, sobretudo nas faixas etárias mais baixas, Portugal está a ser capaz de produzir jogadores de categoria mundial. Chegámos à final deste Campeonato Internacional Juvenil de Vila Moura com 2 portugueses a discutirem títulos, Miguel Lopes na final masculina de que estamos a ver imagens e Matilde Jorge na final feminina. Começamos o resumo da final masculina com o resultado em 4-1 para o português Miguel Lopes, frente ao espanhol Oscar Pinto Sansano, que está a servir neste 6º jogo do primeiro set. Miguel Lopes é o segundo cabeça de série, tinha algum favoritismo nesta final, até pelo facto de estar bem melhor cotado internacionalmente. Aliás, o jogador da Escola de Ténis Jaime Caldeira, em Lisboa, já conseguiu entrar durante algum tempo no top 40 do ranking europeu de sub-14. Oscar Pinto, por seu lado, nem é cabeça de série e o melhor ranking europeu que teve nos sub-14 foi de número 199. E é mais um break para o jogador português. O jogador espanhol do Clube de Ténis de Valência até tem um ténis bastante evoluído, mas tem esbarrado na regularidade do adversário. Com o resultado em 5-1 e serviço, Miguel Lopes está perto de vencer o primeiro set. Este Vila Moura International Under 14 é uma das 11 competições juvenis que a Federação Portuguesa de Ténis apoia no nosso país durante a temporada de 2017 e no específico escalão de sub-14 é apenas um de 4 torneios. A prova conta para o ranking da Tennis Europe e também para a corrida para o Masters Europeu de sub-14 e diga-se que este circuito internacional juvenil português passa por Lousada, Ponta Delgada, Angra do Heroísmo, Maia, Praga, Vila Moura, Portimão, Sintra, Porto e Coimbra. Como se vê, há torneios destes praticamente em todo o país, à exceção da região autónoma da Madeira. É muito importante para proporcionar competição aos jovens que pretendem estudar a hipótese de seguirem o profissionalismo e depois, daqui a uns anos, andarem nos cerca de 30 torneios profissionais da Federação Internacional de Ténis que já se realizam em Portugal, os Futures masculinos e os ITF femininos. A final em Vila Moura foi um momento muito importante para qualquer um destes jogadores que estavam a defrontar-se pela primeira vez. É que se falarmos apenas de singulares, para Oscar Pinto era a sua primeira final em torneios da Tennis Europe e mesmo para Miguel Lopes era apenas a segunda final e a primeira em sub-14, depois de ter sido finalista derrotada em Ponta Delgada em 2015, na altura em sub-12.
Veja-se como Óscar Pinto gosta de mandar no ponto com a sua direita, spinada, bem ao estilo do ténis espanhol, mas desperdiçou aqui uma oportunidade de break. E uma vez mais o espanhol a ter uma boa aproximação à rede, mas foi um grande contra-ataque de Miguel Lopes a fazer ali um lob seguido de um bom vôlei para fechar o ponto e fica com 7 points. Jogo, primeira partida, Lopes vence, primeira partida por 6-1. E é um ponto muito bem disputado. O Lisboeta a fazer uma pequena variação com a esquerda em slice, provoca o erro do adversário e ganha o primeiro set por 6-1. O que é que aparece mais? Muitos cotovelos, muitas lesões musculares, epicondilites, que é a lesão das mais comuns do ténis. Depois, alguns casos de joelhos, zonas lombares, porque é um piso duro, também é normal aparecer, mas as mais comuns sim, muitos cotovelos. Pois é, não estamos muito habituados a ouvir falar delas, mas as lesões também acontecem entre os mais jovens e é preciso ter muito cuidado com as cargas de treino e as cargas competitivas nestas idades, sobretudo quando muitos destes jovens já competem desde o escalão de sub-10, sub-12 e agora aqui nos sub-14. Demos um salto importante no resumo desta final masculina, as coisas foram bem diferentes no segundo set. Miguel Lopes admitiu que foi um pouco mais defensivo, que jogou mais na expectativa nesta segunda partida e a consequência foi um maior equilíbrio de forças. Mesmo assim, o português estava a servir 5-4 para ganhar o encontro. Um momento de enorme importância para Lopes, que tinha que saber gerir a natural ansiedade por estar muito perto de um primeiro título a este nível. Mas este é um erro crasso da sua esquerda. Ele percebeu perfeitamente isso. 15-30, tem certo. É um approach de direita mal executado, curto para a frente do adversário. Foi fácil para Pinto fazer o passing shot e o espanhol fica com 2 breakpoints. E é mais um erro de Lopes, agora da sua pancada de direita para perder o serviço. Pinto igual a 5 jogos e apesar de haver aqui algum mérito do jogador de Valência, ficou a ideia de que o Lisboeta cedeu um pouco à pressão do momento de servir, não geriu da melhor maneira. É sempre difícil também servir para ganhar um encontro e sobretudo nestas idades. Fora, 15-0. Entretanto, a situação inverteu-se. Agora Lopes já não está a servir para ganhar o encontro, mas para evitar perder o segundo set, com o espanhol a liderar por 6-5. Óscar Pinto, depois de fazer o break, venceu o seu jogo de serviço. Era ele quem agora estava por cima, embora seja justo referir que o 11º jogo deste segundo set foi muito disputado nas vantagens antes de cair para o lado do valenciano. A situação repetiu-se neste 12º jogo, talvez o mais longo desta final. Fomos às vantagens e Lopes ainda salvou 4 set points, mas Óscar Pinto conseguiu uma quinta oportunidade. E aí está. Nestes 2 últimos pontos falhados por Miguel Lopes, pareceu haver alguma precipitação do português. O certo é que depois de 2 jogos muito longos nas vantagens, Óscar Pinto conseguiu vencer o segundo set por 7-5 e levar a decisão da final a um terceiro set. Já estamos, entretanto, com imagens da final feminina, com a portuguesa Matilde Jorge, a campeã nacional de sub-14, a defrontar a irlandesa Aisling O'Connor. Era o primeiro confronto entre ambas. Matilde Jorge reunia algum favoritismo por ser a segunda cabeça de série e por não ter perdido qualquer set até à final. Matilde Jorge, do Clube de Ténis de Guimarães, acabou por vencer à vontade por 6-1 e 6-4 e conquistou o seu primeiro título de singulares em torneios da Tennis Europe.
Eu acho que o primeiro set eu joguei bem. A irlandesa também estava a falhar um pouco, mas eu acho que estive bem no primeiro set. No segundo eu entrei muito mal, estava a falhar muito, mas pronto, depois concentrei-me e pronto, ganhei. Ela não sabia jogar muito bem com o vento, então eu aproveitei que quando estava a favor do vento, tentava jogar bem com o vento e pronto, ela não sabia jogar muito bem, pelo menos pareceu-me. Voltamos à final masculina, com o resultado em 4 jogos iguais no terceiro set e uma enorme incerteza em relação ao desfecho. E depois da vitória de Matilde Jorge, havia a expectativa de podermos vir a ter 2 campeões portugueses num mesmo ano, algo que aconteceu apenas uma vez na história deste torneio de Vila Moura. Foi em 2014, então com Francisca Jorge e Daniel Rodrigues, em que Portugal fez o pleno. Em contrapartida, só houve também uma edição em que não houve qualquer troféu de singulares para Portugal. Foi exatamente no ano passado. De resto, em 2012 ganhou Tiago Cação, em 2013 Marta Oliveira, em 2014 a tal dobradinha de Francisca Jorge e Daniel Rodrigues e em 2015 Hugo Maia. Um aspecto meramente curioso é que 4 dos 6 títulos portugueses foram parar a jogadores com a cotação de segundos cabeças de série, tal como acontece este ano com Miguel Lopes, portanto poderá ser um bom pronúncio para o jogador português. Miguel Lopes não perdeu nenhum set até à final, bateu sucessivamente o irlandês Zachary Murphy por 6-0 e 6-1, o qualifier português Guilherme Alves também por 6-0 e 6-1, o espanhol Pablo Ávila Simón por 6-2 e 6-3, o nono cabeça de série, o português Vasco Leote Prata, por 7-5 e 7-5, e o quinto cabeça de série, outro português, Eduardo Moraes, por 6-0 e 6-1. Quanto ao Oscar Pinto Sansano, deixou pelo caminho o wildcard português Pedro Almeida por 6-2 e 6-2, o lituano Vilius Gaubas, o sexto cabeça de série, por 6-1 e 6-0, o francês Melchior Delois, por 6-4, 4-6 e 6-1, e depois, nos quartos de final e nas meias finais, eliminou 2 portugueses candidatos à vitória, o quarto cabeça de série Diogo Moraes por 7-6 e 6-1 e o primeiro cabeça de série Pedro Graça por 6-4 e 6-4. O trajeto de Oscar Pinto foi, portanto, mais complicado, com 3 cabeças de série pelo caminho, e ele também perdeu um set nesta sua progressão para a final. Neste momento, com o resultado em 4 jogos iguais e 40 igual, no terceiro set o equilíbrio era total. E com a direita para fora, Pinto oferece aqui uma oportunidade soberana ao português de quebrar-lhe o serviço. Lopes defendeu-se muito bem com este lob. Pinto pareceu alcançado quando teve de esticar-se para o smash. Era isto mesmo que queria o português. Faz o break no momento certo. Miguel Lopes agora pela segunda vez neste encontro a servir para vencer a final. Aconteceu a 5-4 do segundo set. Nessa altura ele acusou a pressão. Vamos ver agora se lida melhor com a situação neste final do terceiro set. E para já ganha aqui o primeiro ponto. Este é um momento muito importante para Miguel Lopes. Ele decidiu apostar mais seriamente no ténis este ano. Começou a jogar aos 7 anos, foi quase sempre treinado por Jaime Caldeira, à exceção ali de um curto período, de 1 ano ou 1 ano e meio, mas os dois estão de novo juntos há mais de uma temporada e com bons resultados, como está a ver-se. Este jovem foi vice-campeão nacional de sub-12 em 2014, este ano foi semifinalista no Campeonato Nacional de sub-14, tem feito parte das seleções nacionais juvenis, compete com regularidade em eventos internacionais, 11 torneios em 2015, 13 torneios em 2016, já lá vão 15 torneios em 2017. Em singulares, esta é a sua segunda final em torneios da Tennis Europe, depois daquela de sub-12 em Ponta Delgada há 2 anos, mas para além disso, foi vencedor este ano do torneio de consolação do Nike Junior International em Bolton, no Reino Unido, onde até vergou na final dessa consolação o filho do famoso Bjorn Borg, Leo Borg, por 7-5 e 6-3. Outro resultado relevante foi chegar aos quartos de final do Guillermo Vilas Tennis Academy Trophy, em Espanha, depois de ter passado pela fase de qualificação. De certa forma, vê-se que tem vindo a ser preparado para uma primeira grande vitória e é isso que está prestes a acontecer aqui em Vila Moura. Neste momento, com 40-15, tinha 2 Championship Points. Este é um grande ponto de Oscar Pinto, fez tudo
no campo para tirar o português de uma situação confortável, levá-lo ao erro. Está salvo o primeiro Championship Point, há ainda um segundo pela frente. E aí está. É com um serviço ganhante que o português Miguel Lopes conquista o título mais importante da sua carreira juvenil. Bate o espanhol Oscar Pinto Sansano por 6-1, 5-7 e 6-4. Poderia ter ganho em 2 sets. Foi uma dura luta, mas lá triunfou em 3 partidas. Pues bastante duro. Primer set no me encontraba muy bien. Me lo ha ganado bastante fácil. Segundo set ha estado más igualado. He podido ganar al final. Y luego en el tercero iba 4-1 ganando y pues el otro ha tirado más, ha jugado mejor y me ha ganado. Acho que foi jogo duro e que houve partes boas e houve partes más, mais ou menos. E ele jogou uma parte bem também, mas ao início ainda estava um bocado fora isso. E depois pronto, depois eu agarrei-me ao jogo e depois pronto. É um torneio internacional que faz parte do calendário europeu. Tivemos este ano cerca de 40 jogadores, dos quais metade estrangeiros, e tivemos 2 vencedores portugueses, portanto o Miguel Lopes e a Matilde Jorge, que foi muito bom. E o campeão recebeu o troféu das mãos de Pedro Frazão.